Fala galera, grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. E o dia de hoje movimentado no futebol alagoano. A equipe do CSA comunicou a saída do técnico Igor Magalhães. Ele que estava à frente do CSA desde maio da temporada passada. Fez com que a equipe se mantivesse na Série C ainda em 2024. 2025 não conseguiu chegar na final do Campeonato Alagoano, mas conseguiu vaga na Copa do Brasil. Está inclusive na fase oitavas de final, joga na próxima quarta-feira aqui em Maceió contra a equipe do Vasco da Gama e é semifinalista da Copa do Nordeste. Porém, no Campeonato Brasileiro da Série C, o time não vem fazendo uma boa campanha. Inclusive é o nono colocado e como a rodada ainda não terminou, pode perder posição. A equipe do CSA anuncia o desligamento do Igor Magalhães e ainda não divulgou de forma oficial, mas já tem um novo comandante técnico, será o Márcio Fernandes. Ele que comandou, inclusive nesta Série C do Campeonato Brasileiro, o Botafogo da Paraíba, que tem uma grande estrutura, que fez um grande investimento, mas lá ele também não conseguiu apresentar um bom resultado, a equipe não fez uma boa campanha sob o seu comando. Inclusive, ele foi desligado depois de 6 partidas, com um empate, uma vitória e com 4 derrotas. Agora ele chega para comandar o CSA no restante dessa primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro e vai fazer tudo para que o time se classifique para a próxima fase. Eu, particularmente, acho muito difícil, principalmente pelo aproveitamento, pelas vitórias do CSA, que tem sido muito poucas nesta fase da competição. Agora, no lado do Asa, uma vitória fantástica o time alvinegro arapiraquense teve nesta partida de hoje contra a Juazeirense. O jogo acontecido lá na cidade de Arapiraca, o Asa venceu pelo placar de 3-0 e os 3 gols saíram ainda no primeiro tempo, com o Marcelo Toscano marcando 2 gols e aí o jogador Kellyton de pênalti em uma grande batida com direito à cavadinha, fazendo então o placar final para o Alvinegro, que com a vitória confirmou aquilo que já era também dele, a primeira colocação no grupo A4, com 31 pontos conquistados. O Asa agora vai, na segunda fase, já no mata-mata, enfrentar o Ferroviário lá do Ceará. Com certeza, 2 grandes partidas, e a última na cidade de Arapiraca. Após o jogo, o técnico do Asa falou com a imprensa e falou, inclusive, da repetição de resultado, já que no interior baiano o time do Asa também venceu pelo placar de 3-0. Sendo assim, o Asa fez cabelo e barba, faltou o bigode. Foi isso aí? Quem respondeu foi o treinador da equipe, o Raniele Ribeiro. Faltou o bigode jogar, né? Jogar isso. Mas antes de falar da partida, eu acho que a gente tem que falar de toda a trajetória que foi feita até aqui. Né? Esse elenco e essa comissão técnica, principalmente os meninos que são da casa, os permanentes, eles escreveram uma história muito bonita. Né? Um capítulo muito bonito, muito bem contado, muito bem narrado. Os números estão aí para falar, né? Foram 9 vitórias, 1 derrota e 4 empates. 31 pontos, o recorde de pontuação do Asa nesses moldes da competição na Série B, maior número de pontos, maior número de vitórias. Então são números muito expressivos de verdade, né? Que nos deixa muito orgulhosos. Porém, a Série D, na forma de disputa, é a série mais difícil, na minha opinião, na forma de disputa. E ainda entra a cereja do bolo com os campos que nós jogamos. Então, torna ela ainda mais difícil. E essa dificuldade, ela vai ser expressada e posta em prática a partir do próximo jogo, que é o jogo de mata-mata. Então, tudo que a gente escreveu, em parte, né, não vai adiantar de nada se nós não continuarmos. Então, é pegar a caneta de novo, fechar o capítulo que foi fechado e iniciar um novo capítulo. É assim que a gente tá vivendo o dia a dia a partir de hoje. Nós vamos viver o dia a dia dessa forma. Então é uma coisa que esse primeiro capítulo nos traz também é uma confiança. É uma confiança, é um saber, é um acreditar que tudo que nós fizemos nos momentos, principalmente nas adversidades, nos jogos mais difíceis,
o Asa conseguiu fazer grandes jogos e escrever a história de uma forma muito positiva. E cabe a nós, a partir de hoje, treinarmos, subirmos o nível de treinamento e de apresentações para que esse primeiro mata-mata a gente consiga ultrapassar. Em relação ao jogo, pelas modificações, o Juazeirense e o Leandro optou de não jogar com o time titular, e isso gerou desequilíbrios para ele. A gente já optou por uma condição ao contrária. Eu fiz um misto o jogo passado e hoje eu fiz questão de botar aquilo que talvez seja o time que vai iniciar no jogo do primeiro mata-mata, porque eu fiquei preocupado em dar 15 dias como foi aquela folga, e a volta daqueles 15 dias eu não gostei porque ficou muito tempo só treinando e a volta não foi interessante, coisa que não pode acontecer agora. Então por isso que eu oportunizei quem a gente imagina que possa começar esse primeiro jogo do mata-mata, para justamente o espaço de um jogo para outro ser muito menor, ser o espaço normal, que é de uma semana. Então foi um jogo onde o início foi muito avassalador, né, muito rápido, o processo de entrega de toda a disposição que foi feita, e a construção do placar no primeiro tempo poderia ter saído 4-0, né, devido à perda do pênalti do Toscano, e no segundo tempo não se parou, se tentou continuar na mesma rotação. A gente fez algumas substituições para também oportunizar, para gerar condicionamento de jogo, para que todos estejam aptos e prontos para o grande desafio que temos pela frente. Só a substituição do Charles no intervalo, eu fiquei com medo do cartão, eu não podia correr esse risco, então por isso a modificação dele. Mas o Léo, deixei ele um pouquinho mais, oportunizei ele lá, porque é um cara que precisa rodar também, precisava dessa minutagem para ficar pronto caso seja necessária a entrada do mesmo nos processos futuros. Com a tônica dessa conversa, que o Asa de hoje foi o Asa do início do campeonato, onde venceu também a Juazeirense por 3-0. Edu, a conversa foi em cima de que, primeiro, quando eles, eu já disse isso para vocês, quando eles foram exigidos, eles responderam. Semifinal, final da Lagoano, Copa do Brasil, tudo isso eles responderam de uma forma muito positiva, né? E lá atrás, se vocês me lembrarem, a gente fez uma sequência exagerada de amistosos e muitos empates, e vocês dizem, o que é que está faltando para o Asa? Está faltando começar. Eu repito e falo a mesma coisa, o Asa estava precisando que começasse logo o mata-mata. E esse jogo antecede o mata-mata. Então, a semana inteira a gente respirou mata-mata. E hoje, antes de começar a pré-eleção, eu me atentei, pedi até desculpa para eles por não ter falado antes, mas se viu até de uma forma deles chegarem mais intensos, que assim, se a gente não consegue o resultado positivo, a gente perdia a quarta colocação, dependendo dos outros resultados a nível agora para lembrar os times. Na classificação geral? Sim, na classificação geral. A Aparecidense não, a gente poderia perder para o próprio Central, ai meu Deus, agora deu um branco. Portuguesa já tinha passado, mas a gente podia perder a quarta colocação. Antes de começar o jogo nós éramos terceiros. E se não tem a vitória, a gente poderia perder até a quarta colocação, que era um objetivo criado. Então, eu senti o olho abrindo, né? Claro, a semana já foi vivendo o processo de decisão. Então, foi isso. Esses atletas, eles sempre responderam aos momentos difíceis e sempre demonstram para a gente, para mim principalmente, que eles são viciados em jogos pesados. E o jogo pesado está chegando. E hoje, eu disse para eles, hoje tem que ter a cara do jogo pesado. A gente tem que jogar da forma como nós vamos nos apresentar a partir de agora, para não gerar nenhuma dúvida, principalmente internamente. E a entrega foi muito positiva, como você bem falou, uma intensidade, um Asa muito, muito próximo daquilo que foi em todos os jogos, né? E com um pouco diferente, né? A frente um pouquinho diferente daquilo que era, mas com a mesma desenvoltura. Isso aí deixa a gente muito orgulhoso e preparados. Vamos respeitando o Ferroviário, sabemos do peso da camisa. Um dia desse foi campeão brasileiro da Série D invicta, né? Tem história, tem grandes jogadores, mas que todo esse processo que a gente fez, e principalmente o de hoje, faça com que essa condição de jogarmos muito forte, principalmente nesse primeiro jogo, seja evidente. Técnico do Asa, falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. Eu quero abraçar você que esteve conosco do início ao fim do vídeo. Por gentileza, deixa o teu like, faz o teu comentário, compartilha o link com outras pessoas. E se você não é inscrito no canal, faz a inscrição, ativa o sininho, porque assim você recebe as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.